Havia um tempo em que Israel conhecia o poder de Deus como quem sente o calor do sol no rosto, direto, indiscutível, presente. Mas aos poucos, esse brilho foi obscurecido, não por nuvens, mas por corações que escolheram caminhos tortuosos. O povo que havia atravessado o deserto, guiado por colunas de fogo e nuvens de glória, agora se ajoelhava diante de ídolos de pedra, surdos e cegos. O cenário era sombrio, como uma terra antes fértil, agora coberta por espinhos. E no trono de Israel reinava Acabe, um nome que carregava não apenas uma coroa, mas o peso de uma geração em declínio. Acabe não era um rei qualquer. Ele foi além dos erros de seus antecessores. Onde outros tropeçaram, ele correu em direção ao abismo. Sua aliança com Jezabel, princesa de Tiro, selou não apenas um casamento político, mas um pacto sombrio com a idolatria. Jezabel, bela e implacável, trouxe consigo os cultos a Baal e a Zerá, plantando altares pagãos em solo sagrado. Não demorou para que a voz dos profetas fosse silenciada, os lugares altos de adoração a Deus fossem destruídos e o nome do Senhor se tornasse apenas um eco distante nos corações do povo. As ruas de Samaria, outrora cheias de júbilo nas festas sagradas, agora pulsavam ao som de tambores estranhos e oferendas humanas. Os sacrifícios que antes subiam como aroma suave ao Deus de Israel foram substituídos por rituais sangrentos, onde crianças eram entregues ao fogo e o povo, enfeitiçado, aplaudia. A aliança com o Senhor, selada com sangue e promessas no Sinai, parecia esquecida sob o ouro dos ídolos e o vinho das celebrações profanas. Mas o juízo de Deus não dorme. Ele observa do alto, como um sentinela silencioso diante de uma cidade rebelde. E entre as sombras da idolatria e do poder corrompido, uma figura se ergue, solitária mas inabalável. O céu ainda guardava suas promessas, e o fogo da verdade ainda ardia em algum lugar. Porque em tempos de trevas é justamente quando os olhos do céu procuram os poucos que ainda ousam brilhar. No palácio, Acabe banqueteava com riso fácil, cercado de bajuladores e falsos profetas, enquanto o povo padecia sob o peso da seca espiritual e moral. O silêncio de Deus era, na verdade, um prenúncio. Cada gota de injustiça, cada lágrima dos justos, cada profeta calado, formava uma nuvem invisível de ira acumulada. E quando o tempo se completasse, essa nuvem não derramaria chuva, mas algo muito mais poderoso. Naquele contexto caótico, o povo já não discernia entre o santo e o profano, entre o verdadeiro e o enganoso. A fé se tornara performance, e os deuses estrangeiros recebiam mais devoção do que o Deus de seus pais. Era como se uma névoa cobrisse a mente coletiva da nação, obscurecendo a memória das maravilhas que o Senhor havia feito no passado. Mas todo silêncio divino tem um limite, e quando ele é rompido, é impossível ignorar o som. Foi então que, no meio da poeira e do esquecimento, surgiu ele, um homem do campo, de voz firme e olhos como brasas, sem armadura, sem espada, sem exército, apenas com a verdade nos lábios e o juízo no coração. Seu nome era Elias, e sua chegada não seria silenciosa. Ela veio de longe, com perfumes do Líbano, véus coloridos e promessas doces como o mel. Mas seu coração era de pedra, e sua boca uma lâmina afiada. Jezabel não cruzou os portões de Israel apenas como esposa de um rei. Ela entrou como uma tempestade disfarçada de brisa, carregando consigo não só a sedução da realeza estrangeira, mas uma fé contrária àquela que sustentava as raízes do povo. Filha do rei Etbal, sacerdote e devoto de Baal, Jezabel não apenas acreditava nos deuses pagãos, ela respirava a idolatria como se fosse ar e desejava vê-la florescer em solo israelita a qualquer custo. Quando Jezabel pisou no palácio, o ambiente mudou. As tapeçarias ganharam cores diferentes, os sussurros nos corredores se tornaram mais densos e os altares ao Deus de Israel começaram a desaparecer, um a um, em silêncio, como se fossem velas sendo apagadas. Em seu lugar, erguiam-se santuários para Baal com torres altas, cheias de incenso espesso e cânticos estranhos. Onde antes se ouvia o som de harpas cantando os salmos, agora ecoavam tambores tribais e gritos estáticos. Mas Jezabel não se contentava apenas em importar seus deuses. Ela queria erradicar qualquer lembrança do Deus de Israel. Seus olhos se voltaram para os profetas, homens simples que carregavam a palavra como uma espada em chamas. Ela os caçou como quem elimina ervas daninhas num jardim que deseja dominar. Profetas foram presos, perseguidos e mortos. Alguns fugiram para as cavernas, escondidos por homens de fé silenciosa como Obadias. Outros simplesmente desapareceram,
engolidos pela violência do novo regime. Jezabel, com seus olhos delineados de arrogância e sua boca cheia de palavras venenosas, se posicionava ao lado de Acabe como se governasse mais do que ele, e talvez governasse. Enquanto Acabe hesitava entre agradar o povo e sua esposa, Jezabel agia. Sua influência era como vinho forte, encantava, entorpecia e dominava. Ela não precisava gritar. Sua presença já bastava para fazer os sacerdotes de Baal multiplicarem-se como erva daninha e os justos se calarem por medo. E o povo cedeu. Lentamente, sem perceber, eles começaram a se acostumar com o novo cenário. Começaram a dançar nas festas pagãs, a levar ofertas a ídolos, a repetir orações vazias a deuses que não respondiam. A memória de Javé foi sendo apagada das gerações mais novas, como tinta antiga sob a chuva. E assim, o que começou com um casamento tornou-se uma colonização da fé. Por trás dos portões do palácio, Jezabel sorria. Sua missão avançava como uma serpente que se arrasta em silêncio até dar o bote. Mas mesmo o mais sombrio dos reinados não é eterno. E longe dali, onde a poeira encontra o céu e os olhos não enxergam mais esperança, um homem se preparava. Um homem que não se dobraria, nem ao medo, nem ao poder, nem à rainha. Um homem que, ao contrário de Acabe, não procuraria agradar, mas confrontar. Ele não veio do palácio, nem das escolas dos escribas. Tampouco vestia túnica bordada ou sandálias finas. Elias surgiu do nada, ou melhor, do tudo que o mundo já havia esquecido. Um homem do deserto, da terra seca de Tisbe, onde o vento uiva pelas rochas e o céu parece mais próximo da terra. Seus olhos carregavam uma fúria silenciosa e uma esperança que beirava o impossível. Era o tipo de homem que, ao entrar em um ambiente, não precisava dizer quem era. A atmosfera mudava sozinha. Em tempos de ouro e idolatria, onde reis se ajoelhavam diante de ídolos e profetas, eram caçados como animais, Deus não escolheu um guerreiro com espada ou um juiz com autoridade. Ele escolheu um homem comum, com aparência rústica e coração inflamado de zelo. Elias era esse homem. Como uma tocha viva no meio da escuridão, ele não tinha medo de se queimar, desde que sua chama iluminasse a verdade. Seu chamado não foi precedido por trovões ou visões espetaculares, mas por uma convicção tão profunda que parecia brotar das entranhas da terra. Elias sentia o peso da injustiça como quem sente a dor de uma ferida aberta. Ele via as crianças sendo dedicadas a Baal e os altares do Senhor sendo derrubados. Ele escutava o clamor dos fiéis escondidos, orando em silêncio para que Deus se lembrasse de seu povo. E então, como uma flecha lançada do céu, veio a missão: falar com Acabe. Imagina-se Elias caminhando pelos corredores do palácio, em meio a soldados, conselheiros, sacerdotes pagãos e o próprio rei. Seus passos ressoavam não com o barulho de autoridade humana, mas com a firmeza de alguém que falava em nome de um rei muito maior. Ele não pediu permissão, não se curvou, não adornou suas palavras com bajulações. Olhou nos olhos do rei e lançou sua sentença como quem parte um trovão ao meio. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Não foi uma ameaça, foi uma declaração divina. As palavras caíram pesadas no salão real, e um silêncio gélido se espalhou como se o próprio céu tivesse prendido a respiração. Jezabel ouviu a profecia, e seus olhos brilharam de ódio. Acabe não soube reagir. Afinal, quem era aquele homem? De onde vinha tamanha ousadia? Mas a questão não era quem era Elias, e sim de quem ele vinha. Elias sabia o que isso significava. Uma seca não afeta apenas a terra, ela seca também as máscaras. A crise que viria exporia o coração de reis, de sacerdotes, de multidões. Seria o juízo da natureza sobre uma nação que havia abandonado seu Criador. E Elias não fugiu, não recuou, apenas virou as costas e caminhou para fora, como quem acende um pavio e aguarda a explosão. Mas Deus, que conhece o tempo e o coração dos homens, já havia traçado o próximo passo, porque para cada profecia lançada, há também um período de espera. E Elias precisaria desaparecer. O céu, antes um manto generoso que abraçava a terra com orvalho suave e chuvas constantes, agora se tornaria de bronze. As nuvens, outrora dançarinas sobre os campos férteis de Israel, seriam como fantasmas distantes, e o vento, antes mensageiro da renovação, passaria a assobiar um lamento seco pelas colinas. A sentença de Elias não foi uma metáfora poética, tampouco uma ameaça vazia. Foi uma ordem selada pela boca de um homem
e assinada pelo dedo de Deus. Não cairá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Em questão de dias, o que era verde começou a amarelar. Os rios minguaram como se fossem retraindo-se em vergonha. As folhas se curvavam sob o peso invisível de uma sede incurável. As plantações falhavam, o gado cambaleava, e os olhos do povo, antes cheios de despreocupação, começaram a se voltar para o céu em busca de uma resposta. Mas o céu, agora mudo, se fechara como uma porta trancada por dentro. A terra chorava. Cada rachadura no solo era como uma cicatriz aberta pela negligência espiritual do povo. E Acabe, mesmo em meio ao luxo do palácio, começou a sentir o gosto amargo da escassez. Porque a fome tem um jeito peculiar de nivelar reis e camponeses, ricos e pobres. A seca não poupava ninguém, e sua mão invisível apertava o pescoço da nação com a lentidão de quem sabe que a tortura maior não está na morte rápida, mas na agonia prolongada. A profecia de Elias, embora breve, continha camadas que poucos conseguiam enxergar. Ao dizer que não haveria nem orvalho, ele declarava guerra total à complacência. Porque mesmo quando não chove, o orvalho ainda visita discretamente os campos durante a madrugada. Ele é o resquício da misericórdia, mas Elias, ao retirar até mesmo o orvalho, estava revelando que a paciência divina havia chegado ao limite. Era o equivalente espiritual a apagar a última vela em uma sala escura. E enquanto o povo se perguntava o motivo daquela desgraça repentina, muitos ainda não conectavam a causa à consequência. Continuavam sacrificando a Baal, clamando a deuses que não falavam, não ouviam, não viam. Continuavam ouvindo os falsos profetas que prometiam colheitas e paz, mesmo quando a terra morria sob seus pés. Mas havia aqueles, poucos, que lembravam, que sentiam no coração o peso do erro coletivo, que olhavam ao redor e sussurravam arrependidos: Deus está em silêncio, por que o traímos? E quanto a Elias, aquele que havia proferido a sentença como um trovão humano, agora desaparecera. Era como se o próprio deserto o tivesse engolido. Acabe mandou procurá-lo em todas as regiões de Israel, de Samaria a Judá, de aldeia em aldeia, mas tudo em vão. Elias sumira como uma brisa que antecede a tempestade, mas a tempestade ainda não viria com chuva. Não, antes do alívio haveria mais dor. E no silêncio do exílio, Deus preparava o seu profeta para o próximo ato. Porque antes de confrontar o rei mais uma vez, Elias precisaria aprender a confiar no invisível. Quando Deus cala os céus, ele também silencia os caminhos do homem. Elias, aquele que falara com a força de um trovão diante de Acabe, agora recebia uma instrução sussurrada, quase contraditória: fugir. Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Não era um palácio nem uma caverna sagrada. Era um ribeiro escondido entre as pedras, num vale onde o silêncio era quebrado apenas pelo som das águas e o canto dos ventos solitários. Ali no meio do nada, Deus preparava o seu servo. Longe dos olhos do rei, longe da idolatria que manchava a nação, Elias se tornava aluno de um Deus que ensina no deserto. E quando a necessidade apertou, o milagre bateu asas. Corvos, sim, aquelas aves consideradas impuras pela lei, tornaram-se os garçons do Altíssimo. Pela manhã e à tarde, traziam pão e carne pontualmente, como mensageiros treinados pela vontade divina. Imagine o cenário: o profeta assentado sobre uma pedra, mãos calejadas, barba crescida, olhos atentos ao céu, e lá no alto, um bater de asas. Corvos, aves normalmente associadas à morte, agora entregando sustento. Cada refeição era mais do que alimento. Era uma lição viva de que Deus pode usar o improvável, o impuro, o desprezado, para manifestar sua provisão. Aquele momento não era apenas sobre matar a fome física, mas sobre alimentar a fé de um homem que precisaria aprender a confiar não em sua força, mas em cada detalhe do cuidado divino. Elias estava aprendendo que o Deus que ordena o fogo do céu é o mesmo que envia pão através de um corvo. O mesmo que cala reis é o que murmura no vento. Confia. E nesse tempo escondido, cada gota do ribeiro e cada voo das aves construíam dentro dele uma estrutura invisível, feita de obediência e paciência. O ribeiro, por sua vez, seguia correndo tranquilo, como um pequeno milagre líquido no meio da seca. Enquanto toda a terra ardia sob o castigo da profecia, Elias bebia das águas silenciosas que escorriam entre as pedras. Mas os dias passavam, o céu seguia sem nuvens, e pouco a pouco, até mesmo o ribeiro começou a minguar. As gotas se tornavam filetes. Os filetes
respingos. E os respingos, silêncio. Deus, que o havia conduzido até ali, estava prestes a mover as peças novamente, porque o milagre dos corvos não era o fim da jornada, era apenas o prelúdio. Algo maior o aguardava, algo que exigiria mais fé, mais coragem, mais compaixão. E para isso, Elias teria que deixar a solidão do ribeiro e seguir para um lugar improvável, onde o milagre não viria dos céus, mas das mãos frágeis de uma viúva aflita. Quando a água secou no ribeiro de Querite e os corvos deixaram de voar, Elias soube que Deus estava prestes a escrever um novo capítulo, não com trovões ou fogo, mas com o som leve da necessidade humana. A ordem veio clara como a luz da alvorada. Levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente, não um sacerdote, não um anjo, não um homem rico, uma viúva, estrangeira, pobre, sozinha. No coração da terra de Jezabel, onde os altares de Baal se erguiam altivos, Deus havia preparado um esconderijo de fé em meio à idolatria. Elias caminhou sob o sol escaldante, seus pés cobertos de poeira, sua mente envolta em silêncio. Cada passo o levava para fora das fronteiras de Israel, e ao mesmo tempo, para mais perto de um milagre que desafiaria a lógica. Ao chegar às portas da cidade, viu uma mulher curvada, recolhendo gravetos. Sua roupa denunciava a pobreza. Seu rosto, o cansaço da luta pela sobrevivência. E foi com voz firme, mas mansa, que Elias a abordou. Traze-me, peço-te um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Ela se virou para atender, sem hesitar, mesmo sabendo que suas reservas eram poucas. E então, Elias ousou mais. Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Foi como se o tempo parasse. A mulher o fitou, não com desprezo, mas com uma dor contida, como quem já havia perdido mais do que podia suportar. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, disse ela, nada tenho cozido, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e eis que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Ela não pedia esmola. Entregava sua rendição. Era o fim de sua história. O último pão, a última esperança. Mas Elias, com olhos flamejantes de fé, respondeu com palavras que pareciam vindas de outra dimensão. Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ali, no contraste entre a escassez humana e a abundância divina, o milagre começou. Dia após dia, ela voltava à panela e à botija, e lá estavam, farinha e azeite, como se a mão de Deus os depositasse em segredo a cada manhã. A casa da viúva, antes marcada por silêncio e luto, agora se tornava abrigo do profeta e refúgio da provisão. Mas o milagre da subsistência não seria o único a visitar aquela casa, porque a prova que viria a seguir não tocaria a farinha nem o azeite, mas o coração. O menino, único filho da viúva, adoeceu, e sua febre queimava como se o próprio desespero tomasse forma, até que um dia, sem alarde, o menino parou de respirar. O luto se ergueu como sombra naquela morada que outrora havia abrigado a vida, e Elias, mais uma vez, seria chamado a clamar por algo que nem mesmo os profetas ousavam pedir: a vida de volta ao corpo que já havia partido. 3 longos anos se passaram desde que Elias proferira a sentença que calou os céus. 3 anos em que o orvalho desapareceu, as chuvas se tornaram uma lembrança, e cada gota de água passou a valer mais do que o ouro das coroas. O chão, outrora fértil e dançante com os ventos da colheita, agora rachava sob o peso do sol impiedoso. Os campos estavam cinzentos, os rebanhos esqueléticos, as árvores nuas. E o povo já não cantava. A seca era mais do que ausência de água, era a presença constante da humilhação. Israel, uma nação que outrora fora temida pelas nações vizinhas por seu Deus poderoso, agora se arrastava como um mendigo sedento. As promessas de Baal, o Deus da fertilidade e da chuva, tornaram-se motivo de zombaria nos becos e nos campos abandonados, porque por mais que seus sacerdotes clamassem, cortassem a si mesmos e oferecessem sacrifícios, o céu permanecia mudo e Baal ausente. Acabe, o rei que permitira a substituição da fé de seus antepassados por rituais pagãos, agora colhia os frutos amargos de sua decisão. Seus celeiros estavam vazios, seus cavalos morriam um a um, e sua influência política desmoronava como areia nas mãos. Em desespero, ele organizava expedições,
Dividia seus servos em grupos, na esperança de encontrar qualquer fonte de água ou pasto. A terra prometida havia se tornado um deserto. Mas Jezabel, fiel ao seu fanatismo, recusava-se a reconhecer a mão do Deus de Elias. Continuava sustentando os profetas de Baal e de Aserá à sua mesa, alimentando-os mesmo enquanto o povo jejuava pela falta. Sua ira aumentava com cada dia seco, e seu ódio por Elias crescia como uma sombra em sua alma. Para ela, o profeta não era apenas culpado pela seca, mas pelo colapso da sua autoridade espiritual. No meio desse caos, o silêncio de Elias era ensurdecedor. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém o via. E ainda assim sua ausência se tornava cada vez mais presente. Seu nome era sussurrado nas ruas, temido pelos reis, invocado por uns e amaldiçoado por outros. Onde está Elias? Tornara-se uma pergunta carregada de angústia, temor e, para alguns poucos, esperança. E então, sem aviso, sem prenúncio, Deus falou novamente. A mesma voz que mandara Elias calar os céus, agora o chamava de volta à cena. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Mas antes da chuva haveria confronto. Antes do alívio haveria fogo, porque Deus não queria apenas restaurar a terra, queria despertar o coração do povo. E para isso, não bastava a água descer do céu. Era preciso que o céu respondesse de forma que ninguém mais pudesse negar. Elias, agora mais velho, mais marcado, mas ainda inflamado pela mesma fé, levantou-se com a certeza de que sua hora havia chegado. A seca estava prestes a terminar, mas não antes que o Monte Carmelo se tornasse palco do maior duelo espiritual da história de Israel. O caminho de volta não foi feito por trilhas seguras nem por estradas pavimentadas, mas por entre pedras, espinhos e riscos silenciosos. Elias, agora mais forte no espírito do que jamais fora no corpo, caminhava em direção ao homem que outrora havia enfrentado como um leão, Acabe. Mas antes de encarar o rei, o profeta encontraria alguém que, como ele, permanecera fiel mesmo em tempos sombrios. Obadias. Obadias era um homem de posição, administrador do palácio, servo direto do rei. Mas seu coração não pertencia ao trono, e sim ao Deus de seus pais. Em meio à idolatria de Jezabel e ao silêncio espiritual da corte, ele realizava um trabalho silencioso e perigoso: esconder os profetas do Senhor. 50 em uma caverna, 50 em outra, alimentados com pão e água enquanto Jezabel os caçava impiedosamente. Era como manter acesas pequenas velas num corredor tomado pela escuridão. Obadias não empunhava espada, mas era um guerreiro invisível em um campo de batalha espiritual. O reencontro dos dois aconteceu num momento inesperado, num dos dias em que Acabe e Obadias estavam vasculhando o país em busca de poços esquecidos ou qualquer sinal de vida entre a terra estéril. E ali, no meio do caminho seco, Elias apareceu, como um trovão vindo de uma nuvem invisível. Obadias o reconheceu de imediato. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de reverência. És tu, meu senhor Elias? Sua voz carregava um misto de surpresa e temor. Elias, direto como sempre, não hesitou. Vai, dize a teu senhor, eis que está aqui Elias. Mas Obadias hesitou, não por covardia, mas por discernimento. Sabia do que Jezabel era capaz. Sabia da fúria de Acabe, que há anos procurava Elias como quem caça uma fera. Em que pequei eu para que entregues teu servo nas mãos de Acabe, para que me mate? Ele temia que Elias desaparecesse de novo e ele fosse acusado de traição. Elias, com olhos que pareciam carregar o fogo do céu, garantiu: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que hoje me apresentarei a ele. Era uma promessa, uma decisão inabalável. A hora havia chegado. O confronto estava marcado. Obadias, com fé renovada e passos firmes, voltou para o palácio. Ele sabia o que aquele encontro significava. A terra, cansada de esperar, enfim veria algo acontecer. O povo, exausto de seguir falsos deuses, teria uma chance de testemunhar quem era o verdadeiro Senhor. E Acabe, o rei enfraquecido pela seca, encontraria novamente o profeta que declarara guerra aos céus, agora pronto para enfrentar os deuses da sua rainha. Mas antes que o desafio se instaurasse diante da multidão no Monte Carmelo, ainda havia uma última troca de olhares, uma última explosão verbal entre Elias e o homem que, por escolha ou fraqueza, permitira que sua esposa transformasse Israel num teatro de idolatria. E esse momento viria com palavras afiadas, como espadas invisíveis lançadas no campo da verdade. A poeira subia lenta no horizonte, ondulando no ar quente, como se o próprio chão exalasse agonia. Acabe, montado em seu cavalo,
olhos fundos e semblante tenso, avistou ao longe a silhueta inconfundível do homem que se tornara uma lenda viva. Elias, com sua túnica desgastada pelo tempo e seus olhos incendiados de fé, aproximava-se como quem não teme rei algum. Apenas o Deus que o enviou. Era o reencontro de dois mundos, o trono e o altar, a política corrompida e a profecia viva, o homem que se ajoelhava diante de ídolos e aquele que permanecia de pé diante do Altíssimo. E bastou um olhar para que a tensão se tornasse quase palpável. Acabe rompeu o silêncio com um veneno antigo na voz, o orgulho ainda tentando disfarçar o medo que morava por trás de sua coroa torta. És tu, perturbador de Israel. A acusação cortou o ar como uma flecha envenenada. Era irônico. O rei, cúmplice da idolatria, marionete de Jezabel, responsável pelo colapso espiritual e natural da nação, apontava o dedo para o único homem que ousara falar a verdade. Era como culpar a sentinela pelo incêndio que ela tentou avisar, como culpar o trovão pela tempestade. Elias não recuou, não piscou, não hesitou. Sua resposta veio firme, como o rugido de um leão. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. Ali estava a verdade, nua e crua. Elias virou o espelho para Acabe, e o rei viu o reflexo de sua própria ruína. Não era Elias quem havia fechado os céus, era o pecado. Não era o profeta que trazia miséria, era a idolatria. E aquele confronto, embora sem espadas ou exércitos, foi mais letal do que 1000 batalhas. Porque quando a verdade confronta o orgulho, o impacto é inevitável. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o grito. O céu parecia observar como quem prende o fôlego antes de um grande acontecimento. Elias então foi além. Ele não veio apenas para lançar acusações. Veio para propor o confronto definitivo, não com palavras, mas com fogo. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. A proposta caiu como um trovão seco no coração do rei. Elias convocava não apenas Acabe, mas toda a nação para assistir ao duelo entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos. Um palco seria montado. O Monte Carmelo, antigo símbolo de fertilidade e vida, agora se tornaria arena de juízo e decisão. E diante de todos, os céus responderiam. E enquanto Acabe digeria as palavras do profeta, algo se movia nas sombras do reino. Os sacerdotes de Baal, acostumados aos banquetes da rainha, agora seriam chamados a provar a força do Deus que serviam. E Elias preparava o espírito para o momento mais dramático de seu ministério. Um duelo onde o fogo não seria simbólico, mas literal. O sol já havia subido alto no céu quando multidões começaram a se aglomerar ao pé do Monte Carmelo. Era como se todo Israel, cansado de sede e confusão, tivesse sido atraído ali por um instinto ancestral, o de testemunhar algo que pudesse, enfim, dar sentido à dor que consumia a nação. Os rostos marcados pela seca, os olhos afundados pela fome e o espírito esmagado por anos de idolatria e silêncio. Todos, do mais humilde camponês ao mais rico comerciante, esperavam ansiosamente, não por chuva, mas por resposta. Lá no alto, cercado pelas rochas e pelo peso simbólico daquele lugar sagrado, estava Elias, sozinho, um único homem, sem sacerdotes, sem exército, sem apoio da corte. E do outro lado, descendo em fila como um desfile teatral, os 450 profetas de Baal, rostos pintados, roupas coloridas, adornos de ouro, passos sincronizados. Eram a imagem do poder terreno, numerosos, bem alimentados, amparados por reis e rainhas. Mas o que eles não sabiam era que estavam prestes a encarar uma força que não se via com os olhos. Elias avançou entre eles como um juiz diante de uma multidão sedenta por veredicto. Sua voz ecoou pelo vale com a força de um trovão represado por 3 anos de silêncio. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. A pergunta pairou no ar como fumaça. Ninguém respondeu. O povo estava dividido, confuso, anestesiado por anos de manipulação espiritual. E então Elias propôs o desafio, simples, direto e irrecusável. Deem-nos 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um e o preparem, mas não coloquem fogo. Eu farei o mesmo com o outro. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Era mais do que uma prova de fé. Era um tribunal diante de toda a nação. Um duelo espiritual. E não havia como disfarçar ou fingir. Se o fogo descesse,
não haveria espaço para interpretações. Seria o juízo final contra a mentira ou a confirmação do erro coletivo. Os profetas de Baal aceitaram, confiantes. Afinal, haviam dominado os altares por anos, e suas encenações sempre impressionavam as multidões. Tomaram o novilho, o prepararam, construíram o altar, dançaram ao redor dele com entusiasmo teatral, gritaram, clamaram, invocaram o nome de Baal com vozes trêmulas de fervor, e nada. O povo observava. No começo em expectativa, depois em silêncio. À medida que as horas passavam, os clamores se transformavam em desespero. Os profetas gritavam mais alto, rasgavam suas vestes, cortavam-se com facas até o sangue escorrer. Uma cena grotesca, como um ritual de loucura coletiva. O altar permanecia intacto, o céu imperturbável. Elias os observava com serenidade, mas sua alma ardia. Sabia que aquele era apenas o início. A encenação dos profetas ainda precisava seguir seu curso, até que o povo percebesse que todo esse espetáculo era apenas poeira, porque quando chegasse a vez de Elias, não haveria gritos, não haveria dança, apenas fé e fogo. O sol já estava a pino, queimando impiedosamente sobre o Monte Carmelo, quando o fervor dos profetas de Baal começou a se transformar em desespero. Gritavam até roucarem, pulavam em redor do altar, como se o barulho pudesse arrancar uma resposta do céu. Cortavam-se com lanças e espadas, o sangue escorrendo em longas linhas sobre suas vestes coloridas, num espetáculo grotesco de fé corrompida. E quanto mais a hora avançava, mais o silêncio de Baal se tornava ensurdecedor. O povo observava em estado de choque, preso entre o medo e a dúvida. Afinal, por que Baal, o deus da fertilidade, o senhor das tempestades, permanecia calado? Porque os céus não reagiam ao clamor de seus próprios sacerdotes? Aqueles homens, antes tão confiantes, agora eram sombras de si mesmos. Seus olhos buscavam no altar um sinal, uma fagulha, qualquer coisa que os tirasse do ridículo. Mas o altar continuava frio e, acima deles, o céu permanecia como um teto de pedra. E foi então que Elias se moveu. Com passos firmes e olhar afiado, aproximou-se do círculo dos profetas e pela primeira vez falou, não ao povo, mas diretamente a eles. Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou ocupado, ou de viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Foi uma alfinetada verbal, uma ironia precisa, que fez as palavras cortarem mais fundo que as lâminas em suas próprias peles. A provocação de Elias não era só zombaria, era uma denúncia em forma de sarcasmo. Ele expunha o vazio do culto a Baal, a ausência de resposta, a impotência de um Deus moldado pelas mãos dos homens. E o povo, pela primeira vez, começou a perceber. O encantamento se quebrou, a teatralidade não surtia mais efeito. Os tambores pareciam agora batidas fúnebres. Os rostos pintados dos profetas tornaram-se máscaras de vergonha. Já era tarde da tarde, e ainda assim, nenhuma voz, nenhum fogo, nenhum sinal. Elias se afastou lentamente, dando-lhes o tempo necessário para se esgotarem por completo. Ele sabia, o verdadeiro milagre só brilha em meio à escuridão. E antes que o fogo de Deus descesse, era preciso que todas as outras luzes se apagassem. Cada grito dos profetas de Baal era uma prova de sua incapacidade. Cada corte, um testamento de desespero. Quando finalmente cessaram, exaustos, sangrando, derrotados pela própria fé, Elias soube que havia chegado a hora. O palco estava preparado, o altar de Baal desonrado, o povo em silêncio. A tensão no ar era quase visível, como se o céu aguardasse uma única palavra para se rasgar. E então Elias, com calma e solenidade, começou a andar entre as pedras. Não corria, não se agitava, não dramatizava. Cada movimento era preciso, porque antes de clamar, antes de orar, ele precisava restaurar o altar do Senhor, uma ação tão simbólica quanto sagrada. O altar, destruído pelo tempo e pela negligência, seria reconstruído pedra por pedra. E ali no coração daquela montanha esquecida, Elias começaria não apenas a erguer um sacrifício, mas a memória de um povo que havia se esquecido de quem realmente era o seu Deus. A cena que se desenrolava no Monte Carmelo era tão absurda quanto trágica. Os profetas de Baal, homens que durante anos desfrutaram de status, banquetes reais e aplausos do povo, agora estavam reduzidos a figuras grotescas, cambaleantes sob o calor do meio-dia. Suas túnicas estavam encharcadas de suor e sangue. Seus olhos arregalados de pânico buscavam um sinal nos céus, mas recebiam apenas silêncio. O altar continuava ali,
intacto, frio, mudo. Baal, o deus da chuva e do fogo, não dava resposta alguma. Era como se nunca tivesse existido. Elias, do outro lado, observava com serenidade cortante. Não havia pressa em seus gestos, nem angústia em sua alma. Ele sabia que não adiantava argumentar com aqueles homens. Era preciso expor a farsa diante de todos, e foi exatamente isso que fez. Ergueu a voz num tom meio jocoso e lançou a provocação que ficaria marcada na história como uma das ironias mais ousadas já registradas nas Escrituras. Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou de viagem. Quem sabe está dormindo e precisa ser despertado. Aquelas palavras que arrancaram alguns murmúrios do povo foram como sal em feridas abertas. Elias zombava do Deus deles com sarcasmo sagrado, revelando em tom de escárnio a fragilidade de uma crença que não se sustentava diante da realidade. Era como se ele dissesse: onde está o poder que vocês proclamavam? Porque o céu não se abre, se ele é tão grande assim? A ironia de Elias não era simples zombaria, era uma ferramenta profética. Ele usava palavras afiadas como espadas para cortar o engano que há tanto tempo mantinha Israel cativo, e o povo começava a despertar. As dúvidas antes sufocadas pela pressão dos líderes religiosos agora surgiam com força. E se tudo isso for uma mentira? E se estivermos seguindo um Deus que não responde porque, na verdade, ele nunca existiu? Os profetas de Baal, picados pela humilhação, redobraram seus esforços. Como feras enjauladas, dançavam, gritavam, cortavam-se mais fundo. A areia ao redor do altar se tingia de vermelho, mas Baal permanecia ausente. E sua ausência agora era um grito contra a idolatria, contra a farsa religiosa, contra o sistema corrupto que Jezabel havia instaurado em Israel. E enquanto o sol começava a se inclinar no céu, desenhando sombras longas sobre o Carmelo, Elias se afastava da cena com a certeza de que a ilusão havia sido desfeita. A farsa estava exposta. O teatro havia ruído. Era a hora da verdade. E no centro daquele monte, como quem prepara uma oferenda não aos olhos dos homens, mas ao coração de Deus, Elias voltava-se agora para o que realmente importava. Não bastava ridicularizar o falso, era preciso reconstruir o verdadeiro. E o primeiro passo seria levantar o altar esquecido do Senhor, pedra por pedra, memória por memória, porque o fogo só cairia quando o altar estivesse em pé. O cenário ao redor ainda pulsava com os ecos da farsa. O altar de Baal, manchado de sangue e silêncio, permanecia como uma cicatriz aberta no Monte Carmelo. Os profetas, exaustos e humilhados, ofegavam à sombra de suas próprias mentiras, enquanto o povo observava, preso entre a vergonha e a esperança. E então Elias se moveu. Lentamente, com a solenidade de um sacerdote e a firmeza de um guerreiro, ele caminhou em direção ao altar caído do Senhor. Aquele que havia sido ignorado, esquecido, quebrado com o tempo, símbolo não apenas de negligência física, mas de abandono espiritual. Ali estavam as pedras dispersas, cobertas de poeira, como testemunhas silenciosas da decadência de Israel. E Elias, com mãos calejadas e espírito inflamado, começou a reconstruí-lo. Não era apenas um gesto simbólico, era uma declaração pública. O verdadeiro culto será restaurado, uma a uma. Ele apanhava as pedras e as posicionava com propósito. Não eram quaisquer pedras. Elias escolheu 12, uma para cada tribo de Israel. Tribos que naquela época já estavam divididas, politicamente fragmentadas, espiritualmente dispersas. Mas ao reunir as 12 pedras num só altar, Elias gritava, sem usar palavras, que o pacto com Deus era mais forte que a divisão dos homens. Cada pedra, ao ser colocada, parecia carregar um peso de memória. Ruben, o primogênito que perdera sua bênção. Judá, ancestral dos reis e da promessa. Levi, a tribo sacerdotal. Cada nome ecoava histórias antigas. Promessas, falhas, alianças. E o povo atento via naquela construção o reflexo do que haviam perdido e do que ainda poderiam recuperar. Elias não apressava o processo. Cada gesto era um ato de adoração. Não havia ornamentos, nem ouro, nem colunas esculpidas. Apenas rochas, simples, firmes, reais, como o Deus que elas representavam. Um Deus que não exige espetáculos, mas corações quebrantados. Um Deus que não se impressiona com o barulho dos homens, mas que responde ao clamor sincero de quem o busca de verdade. Com o altar pronto,
Elias cavou um rego ao seu redor, um sulco profundo, como uma trincheira de fé. Depois colocou a lenha, cortou o novilho e preparou tudo com exatidão. Mas ele não parou por aí. O próximo ato seria ainda mais insano aos olhos humanos. Um gesto que desafiava toda a lógica, especialmente durante uma seca que assolava a terra há anos. Porque Elias não queria apenas provar que Deus existe, ele queria provar que Deus responde mesmo quando tudo parece impossível. E por isso, o sacrifício seria molhado, não uma, nem duas, mas 3 vezes, e não com gotas, mas com baldes. Litros e litros de água despejados sobre o altar, a lenha, o novilho, até escorrer e encher o rego ao redor. Era o desafio final à natureza, à lógica, à dúvida. A multidão prendia o fôlego. Estavam diante de um altar reconstruído, um sacrifício ensopado e um profeta que não parecia temer o impossível. E o céu, ainda calado, mas não por muito tempo, porque o momento de clamar havia chegado. E a oração de Elias não seria longa, nem rebuscada. Seria um sussurro com peso de trovão. Em um tempo de seca, a água era ouro. Cada gota valia mais que uma moeda. Era o limite da sobrevivência. E foi justamente nesse contexto que Elias fez o impensável. Ordenou que derramassem água sobre o altar que acabara de reconstruir. Não uma vez, não 2, mas 3 vezes. Baldes e baldes trazidos de longe, talvez do que restava de alguma cisterna secreta, foram despejados sobre o sacrifício. Lenha, carne, pedras, tudo encharcado até não haver mais espaço para dúvida. O povo, já em silêncio, observava com olhos arregalados. O gesto de Elias parecia loucura, irracionalidade. Como esperar fogo do céu sobre um altar completamente molhado? Como confiar que a resposta divina viria quando ele mesmo havia tornado a tarefa mais difícil? Era como tentar acender uma fogueira no meio de uma tempestade. Mas era exatamente esse o ponto. Elias não confiava em circunstâncias, nem em probabilidades. Ele confiava em Deus. A água escorria lenta pelas pedras, pingava da carne do novilho e infiltrava-se nas fibras da lenha. Formava pequenas correntes que serpenteavam pelo chão até preencher o rego cavado ao redor do altar. Era como se o sacrifício estivesse sendo mergulhado em impossibilidade, coberto de incredulidade, afogado em tudo que a lógica humana dizia que não daria certo. E ainda assim Elias permanecia em pé, com os olhos fixos no céu, que ainda não mostrava sinal algum. Ao mandar repetir o gesto 3 vezes, Elias desenhava mais do que um espetáculo. Ele estabelecia um padrão. 3, o número da plenitude, da confirmação. Como se dissesse, não quero que reste dúvida alguma. Que não digam depois que havia uma brasa escondida, ou que a lenha estava seca demais. Quero que vejam que se fogo descer, será apenas porque o Deus vivo falou. Era fé em estado puro, não uma fé que se apoia em garantias ou circunstâncias favoráveis, mas uma fé que aposta tudo no caráter de Deus. E mais, era também uma afronta silenciosa aos rituais vazios dos profetas de Baal. Eles confiaram em espetáculo, em gritos, em sangue. Elias confiava em silêncio, em obediência, em simplicidade. Cada jarro derramado era uma pregação, sem palavras, sem argumentos, sem promessas de bênçãos em troca. Apenas a verdade escorrendo como a água escorria entre as pedras, limpa, inevitável, poderosa. E quanto mais água se acumulava, mais denso se tornava o momento, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. O povo já não cochichava. Até os ventos pareciam prender o fôlego. O altar, agora encharcado, tornara-se um símbolo absoluto de dependência total de Deus. Nenhum truque, nenhum plano B. Se o fogo não viesse, tudo cairia por terra. Mas Elias sabia que a fé, quando colocada no lugar certo, nunca volta vazia, que a obediência silenciosa tem mais força que 1000 palavras gritadas. E então, com o altar pronto, o povo reunido e a tensão pairando como uma nuvem invisível sobre o Monte Carmelo, Elias deu um passo à frente. Era a hora, o momento de erguer os olhos e, com uma oração simples, incendiar os céus. O silêncio era absoluto. Nenhum som, nenhum sussurro, nenhum pássaro. Era como se até o vento tivesse parado para assistir ao que viria a seguir. O altar estava encharcado, o sacrifício coberto, o rego ao redor transbordando. Todo o povo de Israel, agora em expectativa, fitava Elias, um homem só diante de centenas de profetas derrotados e milhares de olhos atentos. Mas ele não parecia pressionado, não tremia, não gritava, não dançava, não havia histeria, nem dramatização, apenas fé. E então ele ergueu os olhos aos céus. Nenhum grito, nenhum ritual elaborado, apenas uma oração. Ó Senhor,
Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste voltar o seu coração. Foram palavras simples, diretas, sem floreios, mas carregadas de verdade, fervor e confiança. Elias não orava para impressionar os homens, orava para que Deus fosse conhecido. Ele não buscava provar seu valor pessoal, mas restituir o lugar de Deus no coração do povo. E foi essa pureza, essa entrega total que moveu os céus, porque no exato instante em que ele terminou de falar, no exato instante, os céus se abriram, veio o fogo. Não uma chama comum, não um raio que pudesse ser atribuído ao acaso, veio um fogo como nunca se viu, um relâmpago divino, fulminante, que rasgou o céu seco com uma luz feroz e desceu com fúria sagrada sobre o altar. O impacto foi imediato, a lenha não crepitou, foi consumida, a carne não assou, desapareceu. As pedras do altar se derreteram e até a água do rego evaporou num segundo, como se o próprio Deus tivesse soprado sobre ela com sua glória incandescente. Foi como se a eternidade tivesse tocado o tempo por um breve instante. O povo, que momentos antes assistia com dúvida e indiferença, caiu com o rosto em terra, como folhas que desabam sob uma ventania súbita. A cena era de reverência absoluta, pavor misturado com adoração. E então, como um só coro, como um trovão brotando do arrependimento coletivo, suas vozes se ergueram. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O fogo não apenas queimara o sacrifício, queimara também a cegueira espiritual de uma nação. Não havia mais desculpas, nem dúvida, nem idolatria que pudesse se esconder diante daquele ato. O falso havia sido desmascarado, o verdadeiro revelado. E Elias permanecia ali de pé, não como um herói, mas como um servo. Seu rosto iluminado pelas brasas ainda fumegantes, seus olhos firmes no propósito, mas seu coração sabia. Ainda havia mais a fazer, porque embora o céu tivesse respondido com fogo, havia algo que ainda não havia descido, algo que o povo ansiava mais do que qualquer outra coisa. Chuva. A poeira ainda dançava no ar, suspensa pelas ondas de calor que subiam do altar consumido. O povo prostrado com o rosto em terra repetia como um lamento transformado em adoração: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A dúvida havia sido varrida com o fogo, o engano desmascarado diante de milhares de testemunhas. O céu, que por 3 anos permaneceu fechado, finalmente havia falado, não com chuva, mas com juízo. Elias se mantinha em pé, a figura solitária que carregava o peso de uma nação caída, e agora em choque. Mas ele sabia que o momento exigia mais do que reverência. A restauração de Israel não poderia ser completa enquanto os símbolos vivos da corrupção ainda respirassem. Não bastava reconstruir o altar, era necessário remover os falsos sacerdotes, acabar com as raízes da idolatria. E foi com voz firme, sem hesitação, que Elias declarou: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Um comando que ecoou como martelo em pedra. O povo, antes passivo, se ergueu com nova convicção. A fé havia sido reacendida com o fogo do céu, e agora as mãos, outrora paralisadas pela dúvida, tornaram-se instrumentos da justiça divina. Os 450 profetas de Baal, que pouco antes cantavam e dançavam com arrogância, agora eram arrastados em silêncio com olhos arregalados e passos cambaleantes. Não havia mais palco nem aplausos. O juízo os alcançara. Elias os conduziu até o ribeiro de Quizon, que corria aos pés do Monte Carmelo, o mesmo ribeiro que, por ironia divina, não havia secado completamente. Ali, na correnteza que ainda resistia à seca, foi lavada a vergonha da idolatria. Ali, os corpos dos falsos profetas tombaram um a um, como árvores podres arrancadas pela raiz. Elias não agia por vingança, mas por zelo. Era um ato extremo, sim, mas necessário, porque quando o pecado se transforma em estrutura, é preciso demoli-lo com força. A cena era dura. O sangue escorria nas margens do ribeiro, misturando-se com a terra e a água, como se o próprio solo estivesse sendo purificado. E o povo assistia em silêncio. Não havia festa, nem euforia. Havia temor, um medo sagrado, reverente, que fazia o coração bater mais forte, porque pela primeira vez em muito tempo, Israel percebia o peso real da santidade de Deus. Jezabel não estava ali, mas sua influência, até então incontestável, estava sendo esmagada pedra por pedra. Seus profetas,
sustentados à sua mesa. Agora eram pó ao vento, e embora seu nome ainda pairasse como uma sombra no trono de Samaria, algo havia mudado para sempre naquele dia. O povo havia visto o fogo, havia visto a verdade, e agora via a justiça sendo aplicada sem rodeios. Elias sabia que aquilo não encerrava a missão, era apenas mais um passo, porque o céu havia falado com fogo, mas ainda não havia chorado com água. A terra ainda clamava por vida, os campos ainda estavam rachados, e o povo, apesar do temor, ainda ansiava por alívio. Era hora de subir novamente e orar pela chuva. O céu ainda ardia em tons de cobre e cinza, quando Elias se afastou da multidão. Atrás dele, o ribeiro de Quizon corria agora silencioso, tingido pela memória do juízo recém-executado. O povo permanecia aos pés do Monte Carmelo atônito, ainda digerindo a sequência de eventos que transformaram um dia comum num divisor de eras espirituais. O altar, agora em cinzas, havia sido a boca de Deus, mas Elias sabia que faltava algo, um milagre ainda mais urgente, mais esperado, mais necessário para a sobrevivência do povo, a chuva. Era hora de subir novamente. Não havia cortejo nem aclamação. Elias subia só, e talvez fosse melhor assim. Certas batalhas são travadas diante de multidões, mas as vitórias mais decisivas acontecem no secreto, no topo de um monte, com o rosto em terra. Seus passos eram firmes, porém cansados. Seus joelhos já conheciam aquele chão áspero e seus lábios estavam prontos para clamar não por fogo, mas por misericórdia. Lá em cima o vento soprava mais forte. O silêncio era denso, sagrado. Elias se ajoelhou. Depois, inclinou o rosto entre os joelhos, numa postura de completa rendição. Era a imagem de um homem que conhecia o poder de Deus, mas também entendia o processo. A chuva não viria porque ele era um profeta famoso, viria porque Deus, e somente Deus, decidira restaurar a terra. Elias, naquele momento, era apenas um intercessor, um canal entre o clamor da terra e a resposta dos céus. Vai, olha para o lado do mar, disse ele ao seu servo. O rapaz correu, subiu uma pedra, esticou os olhos até onde a vista alcançava e voltou. Não há nada. Uma negativa. Mas Elias não se abalou. Voltou à posição. Silêncio. Oração. Espera. Olha de novo. Segunda vez. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Nada. Nenhum sinal. Apenas o mesmo céu seco, a mesma paisagem árida, o mesmo silêncio da natureza. Qualquer outro homem talvez já tivesse desistido. Afinal, o fogo já havia descido. A idolatria fora desmascarada. Os profetas destruídos. A glória de Deus manifesta. Mas Elias sabia que o verdadeiro avivamento não se prova com espetáculo, mas com frutos. E sem chuva, a terra não frutificaria. Então ele orou de novo. Pela 7ª vez, o servo voltou a subir, talvez já sem muita expectativa. Olhou, e então, ali, no horizonte quase invisível, algo mudou. Pequeno, insignificante, quase irrelevante. Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena, como a palma da mão de um homem, e aquilo foi suficiente. Elias se ergueu. Seus olhos brilharam não pela nuvem em si, mas pelo que ela representava. Era o começo, o prenúncio, o sinal de que o céu finalmente estava se movendo. A resposta havia sido liberada. Agora, o que viria não seria mais uma prova de fé, mas uma corrida contra o tempo, porque aquela pequena nuvem era só o início de algo grandioso. A chuva estava chegando, e Acabe precisava saber. O céu, que por tanto tempo se mantivera como um escudo de bronze sobre a terra, agora exibia sua primeira rachadura. No horizonte, onde o mar beijava o firmamento, subia lenta uma nuvem, pequena, frágil, discreta. Era do tamanho da palma da mão de um homem, mas para Elias era como um clarim ecoando o início da mudança, um prenúncio sagrado, uma promessa em forma de vapor. Deus estava vindo, não com juízo, mas com restauração. O servo, ainda ofegante da subida, relatou o que vira com certa hesitação, talvez esperando uma reação contida. Mas Elias, ao ouvir sobre aquela pequena nuvem, não hesitou por um segundo sequer. Seus olhos se acenderam. Ele se levantou com urgência, como quem vê a semente da promessa germinar diante dos olhos, e sem perder tempo, lançou ao seu servo a ordem que soou como um trovão calmo, porém inadiável. Sobe e dize a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A fé de Elias não esperava o céu escurecer por completo. Não precisava ouvir o ribombar dos trovões, nem ver relâmpagos cortando os céus. Bastava uma nuvem. Um sussurro de Deus era suficiente para ele saber que o tempo da resposta havia chegado. Era como se ele enxergasse com os olhos da alma
aquilo que ainda não se manifestara plenamente aos olhos do corpo. O servo desceu apressado. Acabe, ainda estupefato pelos eventos no Monte Carmelo, ouviu o recado e, talvez pela primeira vez em muito tempo, não questionou. Subiu em seu carro e iniciou a descida rumo a Jezreel, movido por uma urgência invisível, instigado por algo que ele mal conseguia explicar. Porque quando Deus se move, até os reis correm. E então, como num suspiro divino que vira vendaval, o céu mudou. O vento começou a soprar, primeiro leve, quase imperceptível, balançando os mantos dos homens e as folhas ressequidas, depois mais forte. O céu começou a escurecer como tinta sendo derramada em um pergaminho celeste. As nuvens que antes se escondiam, agora marchavam juntas como um exército faminto. E no meio daquela movimentação cósmica, a pequena nuvem, a mesma que parecia insignificante, havia se multiplicado, se expandido, se tornado algo majestoso. A chuva viria, não uma garoa tímida, mas uma tempestade generosa, preparada não apenas para regar a terra, mas para lavar a história, limpar a idolatria, renovar a fé do povo. Era a misericórdia de Deus escorrendo do céu, gota por gota, após anos de seca e silêncio. E enquanto Acabe acelerava sua carruagem por entre trilhas enlameadas, algo ainda mais extraordinário acontecia no monte. Elias, tomado pelo Espírito do Senhor, ajustava sua capa sobre os lombos e corria. Corria como se fosse o próprio vento. Corria com o coração inflamado, os pés como brasas vivas, superando até mesmo os cavalos do rei. Porque agora não era apenas o céu que se movia. Era a promessa que descia em forma de chuva, e Elias ia à frente dela como um arauto do impossível. E então ela veio, a chuva, primeiro como um sussurro úmido no ar, um cheiro de terra molhada anunciando o fim de uma longa espera. Depois, como gotas tímidas, como quem bate na porta do solo pedindo permissão para entrar. E em seguida, como uma cascata generosa, viva, barulhenta, um derramamento do céu sobre uma terra que já não esperava mais sentir alívio. A promessa se tornava realidade. O chão que por anos havia rachado sob o peso da seca, agora parecia respirar. As fendas começavam a se fechar como feridas cicatrizando. A poeira se transformava em lama, os campos em potencial. O povo, ainda em meio à estrada, erguia o rosto ao céu e deixava que as gotas descessem como lágrimas de um pai que finalmente abraça seus filhos perdidos. Era mais do que água, era reconciliação. Lá embaixo, Acabe avançava com sua carruagem, agora lutando contra a lama que se formava rápido demais para os pés dos cavalos acompanharem. A realeza, até então acostumada a dominar as trilhas, agora era apenas mais uma entre tantas vidas sendo alcançadas pela graça. Mas foi nesse momento, entre o estrondo dos trovões e a dança da água sobre as folhas, que uma cena inesperada chamou a atenção. Elias, o profeta, corria à frente. Sim, ele corria, não por fuga, mas por missão, movido não pelo medo, mas pelo espírito. A capa presa aos lombos, os pés tocando o solo com leveza e força ao mesmo tempo, Elias era como um raio humano cruzando a terra encharcada. Ele, que havia profetizado seca e depois clamado por chuva, agora era o mensageiro da mudança. Ia à frente da carruagem real como quem precede a chegada de um novo tempo, o tempo da restauração. Cada gota que caía era também uma resposta a uma oração não dita. Famílias que haviam perdido tudo viam, com olhos marejados, os poços se enchendo novamente. As sementes que jaziam esquecidas sob a terra dura agora se agitavam, despertadas pela promessa de germinação. A água fluía nos sulcos secos, lavando as impurezas, apagando pegadas antigas, como se Deus reescrevesse a história do povo com tinta líquida celestial. Mas, como sempre, nem todo coração se regozija com a chegada da chuva. Lá no palácio, a voz de Jezabel ainda ecoava. A mesma que sustentara os falsos profetas, que construíra altares a Baal e ameaçara os que ousassem se opor. Ela ainda estava viva, ainda tinha poder. E ao ouvir os relatos do que acontecera no Carmelo, o fogo, a queda dos profetas, a oração, a chuva, sua fúria se inflamou mais do que nunca. Para ela não havia glória no arrependimento, apenas desejo de vingança. E enquanto a terra recebia o toque da água e se preparava para florescer, Elias, o homem de fé, sentia o peso de uma nova ameaça, porque embora os céus tivessem se aberto, o coração de Jezabel permanecia fechado, e agora ela queria vê-lo morto. A chuva ainda escorria pelos telhados de Samaria quando Acabe atravessou os portões do palácio, encharcado, confuso,
e sem palavras suficientes para descrever o que acabara de testemunhar. Seus olhos, marcados pelo espanto, carregavam imagens que ele jamais conseguiria apagar. O fogo descendo do céu, os profetas de Baal sendo expostos e abatidos, o povo se curvando diante do verdadeiro Deus, e Elias, sempre Elias, como a figura central de tudo. Jezabel o aguardava, altiva em sua cadeira de ébano, cercada por tapeçarias fenícias e esculturas pagãs. Seus olhos escuros, delineados com olhos estrangeiros, não piscavam. Ela era o tipo de mulher que, mesmo sem dizer uma palavra, carregava em sua presença a pressão de uma tempestade prestes a explodir. Acabe, ainda molhado e exausto, não ousou levantar a voz, apenas relatou. Contou tudo o que Elias havia feito. Tudo. Não foi uma narrativa heróica. Acabe não exaltou o Deus de Elias, nem se rendeu ao milagre que presenciara. Sua fala era seca, quase neutra, como se tentasse proteger seu orgulho, culpando indiretamente o profeta por ter massacrado os servos de Baal, como se o que tivesse acontecido no Monte Carmelo fosse um golpe pessoal contra o seu reinado e, principalmente, contra sua rainha. Mas Jezabel não era dada a nuances. Quando a história chegou aos seus ouvidos, ela se ergueu, não com medo, mas com ira. Um calor sombrio subiu por seu corpo, não provocado por vergonha ou arrependimento, mas por algo mais venenoso, vingança. O sangue dos seus sacerdotes clamava, e ela jurava que seria ouvida. A derrota pública de seus profetas era, para ela, um ataque à sua honra, à sua fé, à sua coroa. Sem hesitar, tomou um escriba e ditou uma mensagem curta, afiada como uma adaga. Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como fizeste com a de cada um deles. Era uma sentença de morte, uma promessa fria, um decreto real camuflado em fúria pessoal. E essa mensagem, selada com o símbolo da realeza, foi enviada diretamente ao profeta. Jezabel não se escondeu atrás de soldados, nem disfarçou sua intenção. Ela queria que Elias soubesse, queria que ele sentisse, queria que ele temesse. Enquanto o som da chuva ainda batia nas janelas do palácio, trazendo vida para a terra e esperança para o povo, dentro dos muros do trono, crescia uma escuridão antiga, como um veneno que escorre lentamente pelas raízes. Jezabel não podia controlar os céus, mas ainda controlava a corte. E se o altar do Senhor havia sido restaurado, o trono de Israel ainda estava contaminado. A mensagem partiu, levada por um mensageiro de expressão dura e palavras afiadas. E Elias, que havia enfrentado reis, multidões e falsos deuses, agora receberia algo que ele não esperava: o peso esmagador da ameaça humana e a dúvida que silenciosamente começava a crescer em seu próprio coração. Quando a mensagem de Jezabel chegou às mãos de Elias, não veio com exércitos, mas também não precisava. Cada palavra carregava o peso de uma sentença, fria, cruel, irreversível. Amanhã, a esta hora, eu farei com tua vida o mesmo que fizeste com os profetas de Baal. Era mais do que uma ameaça, era uma condenação. E vindo de Jezabel, a mulher que assassinara profetas sem pestanejar, não havia exagero, só certeza. Elias, o mesmo homem que encarou o rei, desafiou uma nação, orou por fogo do céu e correu na frente da carruagem de Acabe. Agora sentiu o impacto da fraqueza humana. Não era medo do corpo, era o esgotamento da alma. Depois de tanto lutar, tanto clamar, tanto entregar, restava-lhe agora a perseguição, o isolamento, a sensação de que nada havia mudado de fato. O povo se curvou, sim. O fogo desceu, sim. Mas Jezabel ainda reinava. E seu ódio ainda queimava. Ele não respondeu à mensagem. Não preparou um contra-ataque. Não convocou mais um confronto. Apenas fugiu. Saiu de cena. Deixou tudo para trás. Foi para o deserto de Berseba, como quem abandona não só a missão, mas também a si mesmo. Caminhou até onde os pés suportaram, e ao chegar sob um pequeno arbusto seco chamado zimbro, caiu, exausto, desidratado, vazio. O mesmo homem que havia invocado o fogo agora pedia por silêncio eterno. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Não era apenas desânimo. Era uma crise existencial, um colapso da alma. Elias sentia-se inútil, esquecido, descartado. A montanha que havia subido com tanto fervor agora parecia uma lembrança distante, e o deserto diante de si se tornava um reflexo do que sentia por dentro, seco, vasto, sem sentido. O profeta entrou em um vale onde não se ouve o rugido da fé, mas o sussurro da fraqueza. E ali,
Entre pedras quentes e silêncio esmagador, desejou não morrer, mas desaparecer. Dormiu. Talvez esperasse não acordar. Talvez desejasse que Deus, ao menos dessa vez, atendesse a um pedido de rendição. Mas o Senhor, o mesmo que havia respondido com fogo, agora responderia com algo muito mais delicado: cuidado. Enquanto o mundo parecia desabar por dentro, Elias sentiu um leve toque em seu ombro. Uma mão suave, um gesto gentil. Abriu os olhos e ali estava um anjo, não com espada, não com trovões, mas com pão, um bolo sobre pedras quentes e um jarro de água ao lado. Levanta-te e come. Não houve sermão, não houve repreensão, apenas pão, água, presença. Elias comeu e dormiu de novo, porque às vezes o que a alma abatida precisa não é de mais batalha, é de descanso. E o Deus que sustenta os céus sabe exatamente quando o seu servo precisa apenas de alimento e silêncio. Mas o chamado ainda não havia terminado. Elias seria levantado novamente, não para enfrentar reis ou multidões, mas para um encontro que mudaria tudo, porque no silêncio de uma caverna, Deus ainda queria falar. O deserto, que tantas vezes serviu de palco para encontros sagrados, agora abrigava um homem quebrado por dentro. Elias, o profeta que tinha desafiado os deuses falsos, enfrentado o rei e orado por fogo do céu, estava agora encolhido debaixo de um simples zimbro, corpo cansado, alma esgotada, coração afogado em silêncio. O homem de fé ardente se via agora na cova da solidão, desejando o fim, não por falta de fé, mas por excesso de dor. E é ali, nesse cenário de rendição absoluta, que o céu se curva em compaixão. Nenhuma palavra de juízo, nenhum raio de correção, apenas um toque, um gesto. Elias abre os olhos e vê diante de si um anjo, não com espada flamejante, não com armadura celestial, mas com um gesto profundamente humano, estendendo pão recém-assado sobre pedras quentes e um cântaro de água fresca. Não era só alimento, era uma resposta silenciosa da parte de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Elias come, bebe, mas o peso da exaustão espiritual ainda é grande demais. Ele volta a deitar-se, como quem precisa de mais que sustento físico, precisa de alívio para a alma. E Deus, em sua infinita paciência, não apressa o processo. O anjo retorna, toca-o novamente e desta vez diz palavras que ressoariam como bálsamo no coração de qualquer homem. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Era mais do que um convite, era uma declaração. Deus não havia terminado com Elias. Sua jornada não havia acabado no Monte Carmelo, nem no ribeiro de Querite, nem sob o zimbro do desânimo. Ainda havia caminho a percorrer, ainda havia propósito, ainda havia voz de Deus para ouvir. E Elias se levanta, come novamente, e fortalecido com aquele alimento caminha, não por 1 ou 2 dias, mas por 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o mesmo Sinai onde séculos antes Deus falara com Moisés face a face. Era como se o próprio Senhor estivesse conduzindo Elias de volta às raízes da fé, ao lugar onde a aliança foi firmada, ao solo sagrado, onde a voz divina não é ruído, mas revelação. A caminhada foi longa, cada passo uma batalha entre o que sentia e o que cria. O deserto testava seus limites, mas o pão do céu sustentava seu corpo. O silêncio pressionava sua mente, mas a esperança pulsava tímida em seu peito. Elias avançava, não porque tinha certeza do amanhã, mas porque havia confiado em uma única frase: muito comprido te será o caminho. E quando finalmente chega ao monte de Deus, não encontra multidões, nem festas, nem sinais visíveis, apenas uma caverna, um abrigo de pedra frio, escuro, vazio. Mas ali, na solitude mais profunda, algo aguardava, porque nem sempre Deus se manifesta no clamor das batalhas. Às vezes, ele sussurra no silêncio da caverna. O caminho até Horebe fora longo, silencioso e árido, mas Elias finalmente chegou. O profeta que antes clamava por justiça, que enfrentava multidões e falava como trovão, agora adentrava uma caverna com passos cautelosos, carregando o peso invisível de quem já não sabia mais qual era seu lugar. Não buscava mais fogo do céu, nem milagres espetaculares. Buscava sentido, explicação, direção. Buscava, acima de tudo, Deus. A caverna, fria e úmida, não oferecia conforto, apenas abrigo. Ali, envolto em solidão e escuridão, Elias escutou a voz. Não um rugido, não um estrondo, mas uma pergunta penetrante, que cortava o silêncio como uma lâmina precisa. Que fazes aqui, Elias? Era a voz de Deus, mas não vinha carregada de condenação. Era a voz de um pai que chama o filho para uma conversa íntima,
mesmo que dolorosa. Elias respondeu com o que ainda restava de sua alma ferida: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Era a confissão de um homem dilacerado, o lamento de quem deu tudo e recebeu rejeição, de quem viu o fogo cair, mas não viu o povo permanecer, de quem acreditava que era o último fio de resistência entre a verdade e o colapso. Elias sentia-se único, solitário, como um resto de vela acesa em um templo abandonado. Então, Deus o chamou para fora, não para falar, mas para mostrar, para ensinar ao profeta algo que só pode ser aprendido na vulnerabilidade, quem Deus realmente é. E houve um vento, forte, impetuoso, rasgava montanhas e quebrava pedras diante de Elias. Mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto. A terra tremeu e as rochas rangeram sob seus pés. Mas Deus não estava no terremoto. Veio então o fogo. Chamas lamberam o horizonte, talvez fazendo Elias se lembrar do Carmelo. Mas Deus não estava no fogo. E depois de tudo, um sussurro, um som manso e delicado, um sopro suave. E ali estava ele, Deus, o mesmo que fez descer fogo do céu, escolheu agora se revelar por meio de um sussurro, porque nem sempre ele vem com estrondo. Às vezes, ele vem com ternura, com um toque, com um silêncio cheio de presença. Elias, ao ouvir o sussurro, cobriu o rosto com a capa, não por medo, mas por reverência, porque entendeu, enfim, que Deus não havia se afastado. Estava ali o tempo todo, não nos espetáculos, mas no íntimo, no invisível, no eterno. E ali, diante da presença mansa do eterno, Elias encontrou não apenas consolo, mas direção. O deserto que o havia engolido não seria seu túmulo, mas sua escola, porque Deus ainda tinha planos. Ainda havia reis a ungir, missões a cumprir e, o mais surpreendente de tudo, um novo profeta a levantar: Eliseu, seu sucessor. Quando Elias desceu do Monte Horebe, já não era o mesmo. Não porque havia recuperado todas as forças, mas porque agora caminhava com uma convicção mais profunda, a de que o propósito de Deus jamais se esgota na exaustão de um homem. O fogo já tinha caído, a chuva já havia restaurado a terra, o juízo já havia sido executado, mas ainda havia algo maior, o legado. Deus não apenas restaurara a alma de Elias com pão e água, nem apenas o corrigira com um sussurro suave. Ele agora o enviava de volta à estrada com uma nova missão: ungir novos reis, sim, mas acima de tudo, encontrar um sucessor, Eliseu, um jovem trabalhador de mãos sujas da lavoura, que arava a terra com 12 juntas de bois. Simples, anônimo, mas com o coração disponível. Exatamente o tipo de homem que Deus gosta de usar para virar o mundo de cabeça para baixo. Elias não fez discursos. Não impôs as mãos com pompa sacerdotal. Apenas passou e lançou sobre ele seu manto, aquele símbolo de autoridade profética, de peso espiritual, de missão celestial. E naquele gesto, sem uma palavra sequer, Eliseu entendeu. Sua vida havia mudado para sempre. O jovem deixou os bois, o campo, a rotina e seguiu Elias. Mas antes disso, fez algo que selaria sua decisão com fogo. Sacrificou os bois, que eram seu sustento, e queimou o arado, que era seu passado. Era sua forma de dizer: não volto atrás. E assim o ciclo continuava. Elias não estava mais só. O profeta do fogo agora caminhava com o discípulo da unção dobrada. O mentor se unia ao aprendiz, e o chamado de Deus transcendia gerações. Ao longo dos dias seguintes, Elias não deixou de ser homem. Ainda era o mesmo que havia temido, chorado, fugido, mas agora carregava consigo o entendimento de que o Deus que age com fogo também age com silêncio. O Deus que levanta também sustenta. E isso o tornava ainda mais forte, porque ele sabia que a verdadeira vitória não estava apenas nos grandes momentos de glória, mas na constância de caminhar, mesmo quando os pés doem. O vídeo termina com Elias e Eliseu caminhando por uma estrada de terra batida, suas sombras alongando-se com a luz do fim da tarde. Uma geração passando o bastão para a próxima. Uma história que não termina, mas se multiplica, porque o reino de Deus não para. A fé não se aposenta. E a palavra viva e cortante continua ecoando nos corações que ainda hoje se perguntam se Deus está ouvindo. Sim, Ele está. Às vezes com trovões, às vezes com fogo, às vezes com um sussurro. E talvez mesmo agora, Ele esteja sussurrando ao seu coração: levanta-te, ainda há caminho a ser trilhado. Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e você se sente perdido, frustrado
e até acha que nunca será realmente feliz? São tantos problemas que surgem, mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Há algo que está te impedindo de viver uma vida de paz, harmonia e propósito, e eu quero te mostrar o que é. A verdade é que quando nos afastamos da palavra de Deus, nossa vida perde o equilíbrio. Eu sei que você quer orar mais, quer entender melhor a Bíblia, mas parece que algo te bloqueia. Você começa e logo se distrai. Sente que não tem forças ou não sabe por onde começar. E isso gera uma sensação de vazio e frustração. Mas deixa eu te contar algo importante. Milhares de pessoas já deram um passo de fé e estão transformando suas vidas espirituais com a ajuda dos ensinamentos certos. Elas começaram a entender a Bíblia de forma simples, a sentir mais a presença de Deus e a ver mudanças reais no seu dia a dia. E eu já passei exatamente por isso. Houve um tempo em que eu também me sentia perdido. Eu sabia que precisava buscar a Deus de verdade, mas não conseguia. Até que eu descobri um caminho prático para mudar isso. E depois que comecei a aplicar esses princípios, minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa que hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas a encontrarem paz, propósito e crescimento espiritual. Foi por isso que eu preparei 3 livros digitais que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida espiritual. O primeiro livro é Palavra Viva. Ele vai alimentar seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito maior de buscar a Deus. Esse livro vai te ajudar a entender a Bíblia de maneira clara e acessível. Você vai poder ler uma mensagem inspiradora para cada dia do ano, organizadas por temas para que você encontre exatamente a palavra que precisa no momento certo. O segundo livro é Caminhando com Deus. Esse livro vai mudar sua maneira de se conectar com Deus. Aqui você vai aprender como desenvolver uma vida de oração verdadeira, fortalecer sua fé e vencer as barreiras espirituais que te impedem de crescer. Você encontrará orações específicas para diferentes momentos da sua vida, como quando estiver ansioso, desanimado, enfrentando desafios ou precisando tomar decisões importantes. E, por fim, temos Apocalipse Descomplicado. Você já teve dúvidas sobre o que realmente significa o livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo ou confusão ao ler essas profecias, mas este livro foi feito para te mostrar a verdade de forma clara e acessível. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo atual e como se preparar espiritualmente para o futuro. E como eu quero que todos tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você tenha acesso de qualquer lugar, direto do seu celular ou computador. E o melhor de tudo, você recebe tudo na mesma hora de forma rápida e segura. Agora o próximo passo está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Clique no link abaixo e garanta os 3 e-books agora mesmo. Clique no link da descrição e comece sua transformação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.